Vamos continuar agora falando sobre a empresa, exercício de empresa, definição de empresa e de empresário. Essa seria, numa aula presencial, a nossa segunda aula. Ou seja, a gente vai hoje identificar o nosso objeto de trabalho. Tá? Só queria... ok, vamos fazer Vamos fazer a compartilhamento de tela. A tela já está compartilhada, pelo que eu entendo. Ok. Agora eu vou compartilhar a tela. Muito bom. O ponto de partida aqui é que se a gente já está trabalhando com direito empresarial e se a gente já definiu que direito empresarial, as normas de direito empresarial são aquelas que regulam as relações jurídicas entre empresários, a gente precisa definir o que é empresa e, por consequência, definir empresário. Eu acho importante, antes da definição jurídica que se encontra no Código Civil, a gente entender que há diversas maneiras de se analisar o fenômeno empresa. Por exemplo, um conceito econômico do Ronald Coase, depois do Macklin, do Jensen, é que as empresas existem, essa aqui está em inglês, vamos para em português. Empresas existem como uma alternativa ao mecanismo de fixação de preços pelo mercado, quando for mais eficiente produzir em um ambiente fora do mercado, ou seja, dentro da empresa. Pode ser muito difícil ou muito caro, exigir muita negociação, muito tempo, problemas de definição de escopo para uma empresa produzir se ela tiver que contratar ou demitir de acordo com condições variáveis de oferta e procura. Já para os empregados, também pode não ser muito bom mudar de empresas ou de contratantes diariamente procurando melhores alternativas. Pode ser complicado e caro para as companhias encontrarem novos fornecedores diariamente e, acima de tudo, é caro e a insegurança e os custos de negociação e os custos de barganha, até de hold-up, dependendo do caso, quando você tem que encontrar novos fornecedores numa base constante. Por isso, as empresas entram em contratos de longo tempo com seus empregados ou com seus fornecedores para minimizar seu custo e maximizar o valor das opções de contratação, direitos de propriedade que são feitos. Que Coase e depois os que refinaram o conceito vieram? Só para explicar, o Coase, no artigo de 1937, Theory of the Firm, firm não encontraria uma tradução literal em empresa. Toda empresa, toda sociedade empresária é um firm, mas firm é um conceito um pouquinho maior, tá? Firm seria a entidade o conceito mais apropriado seria um agente econômico personalizado. E por que isso é importante? Por exemplo, o STF, numa decisão de 2017, muito importante, num recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e efeito vinculante, disse o seguinte: o entendimento adotado até então pelo TST de fazer uma distinção entre atividade fim e atividade meio com consequências jurídicas de proibição de terceirização de serviços fim e a autorização de terceirização de serviços meio não faz o menor sentido e não tem base jurídica. E o STF explica isso no voto do ministro Fux, citando exatamente teoria da empresa, onde se explica, por exemplo, que a dicotomia entre atividade fim e atividade meio é imprecisa, artificial, ignora a dinâmica da economia moderna, onde há uma especialização, uma divisão de tarefas. E aí logo depois cita Coase para dizer que o objetivo de uma organização empresarial é reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma. O que ele quer dizer com isso? O que é competição atomística? Competição atomística é a competição de mercado sob condições muito próximas da concorrência perfeita, sem barreiras de entrada, com muita oferta, com muita procura. E aí a conclusão
do COUS, que foi usada como base para a estruturação econômico-jurídica do voto do ministro Fux, é que só faz sentido produzir um bem ou um serviço dentro da estrutura quando os custos forem menores do que os custos de contratação. Então, o que o ministro Fux disse com base na teoria econômica é que, olha, não compete ao TST não interpretar a lei brasileira de uma maneira que empresas tenham restrições de contratar atividades fins e possam contratar atividades meio, porque essa definição é imprecisa, insegura e, acima de tudo, não faz sentido real, tá? Quando, na verdade, porque, na verdade, o que as empresas procuram é, quando for mais vantajoso para elas produzirem dentro da sua estrutura, ou seja, com seus empregados, elas produzem dentro. Quando for mais economicamente viável, quando fizer mais sentido produzir fora, ou seja, contratar o serviço fora, elas terceirizam, tá? Então, com isso a gente tem maior produção e menor desperdício. E a conclusão foi que terceirização apresenta vários benefícios, mas, acima de tudo, que não existe no direito brasileiro a base legal para essa distinção que vinha sendo feita pelo TST, tá? Depois, eu estou sugerindo a vocês aqui na aula presencial, e aí, dependendo do tempo, a gente às vezes passa um vídeo na sala de aula, às vezes não passa, mas que sejam vistos trechos dessas duas palestras de um seminário sobre medida provisória da liberdade econômica. Hoje, a medida provisória da liberdade econômica já virou lei da liberdade econômica, né? Eu estou sugerindo que seja assistido, todas são interessantes, mas pelo menos as palestras do ministro Paulo Guedes e do ministro Marcos Lisboa, que é um economista, que é o diretor do INSPER, já foi secretário de Política Econômica do governo Lula em 2002, se não me falha a memória, onde eles vão tratar a liberdade econômica a partir de uma perspectiva mais da economia e menos da jurídica da lei. E depois que vocês pensam e respondam, por que liberdade econômica é importante? Se é que ela é importante, eu obviamente já tenho a minha opinião, mas vocês acompanhando as minhas aulas já vão saber qual é, mas por enquanto eu não vou dar, porque eu quero que vocês consigam pensar livremente. Por que a não intervenção judicial em contratos empresariais é importante? Se é que ela é importante, o que será que é socialmente bom? Um judiciário ativista ou um judiciário mais restrito que respeite contratos empresariais? Por que a intervenção judicial no mecanismos de fixação de preços é ruim, se é que é ruim, e agora, em época de pandemia, essa discussão voltou com um elemento de complexidade, né, a questão do aumento abusivo de preço. Fica a dica também para acompanhar jornais, várias notícias de fechamento de estabelecimentos. Florianópolis teve um problema com posto de gasolina e teve um problema também com farmácia. Tem muito interessante, tem notas técnicas da Secretaria Nacional do Consumidor explicando como se deve determinar se um aumento de preços é um aumento arbitrário de preços, arbitrário ou abusivos, e quando não é, porque não é só o simples aumento de preço. E aí que eu abro um parênteses para falar que, se você perguntar para um economista clássico, ele vai dizer que não existe tal coisa como um aumento abusivo ou arbitrário de preços, na medida em que a curva de oferta e demanda se ajusta. Então, não existe a possibilidade de abuso. Mas o direito diz que sim, o direito diz que sim no Código de Defesa do Consumidor, o direito diz que sim na lei do CAD, que fixa as infrações da ordem econômica. Então, a gente tem que tentar trabalhar nesses dois mundos para tentar chegar num significado que seja econômico, jurídico do nosso ordenamento. E aí também quero que vocês pensem e respondam por que preservar empresas é diferente de preservar empresários proprietários de sociedades, e a relação de propriedade do empresário sobre as ações e, por via indireta, sobre o patrimônio da empresa em dificuldade, e o que isso significa em termos econômicos. Essa é uma discussão muito relevante para compreender adequadamente o funcionamento do nosso direito de insolvência, o direito da crise empresarial e os regimes de insolvência. Essa é uma discussão que vocês vão ter
Direito Empresarial 3, os alunos da Universidade Federal de Santa Catarina vão ter Direito Empresarial 3, e eu também vou ter aulas sobre isso, mas essa é uma discussão super importante e pouco compreendida pelo judiciário brasileiro, resultando numa aplicação catastrófica e absolutamente ineficiente dos regimes de insolvência no direito brasileiro. Ainda antes de chegar na conceituação jurídica, eu queria lembrar que tem diferentes definições do fenômeno empresa, ou, para ser mais preciso, do fenômeno firma, agente econômico personalizado, né? O Yuval Noah Harari é um professor muito famoso que escreveu um best-seller, o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e ele diz que a empresa é uma das várias realidades imaginadas do ser humano. Ou seja, ela não existe na natureza, ela é uma criação humana, ela é uma ficção jurídica. Ela não pode ser sinalizada, ela não é um objeto físico, mas ela existe, ela pode ter conta bancária, ela está submetida às leis dos países em que opera, ela paga imposto, ela pode ser processada, ela tem representantes, ela pode até cometer crime. Ela não pode ir para a cadeia porque ela não tem existência física, mas ela pode ter penalidades pecuniárias na esfera criminal. Tá? Chegando no conceito jurídico, eu começo com uma definição do professor Fábio Lyoa Coelho. Ele diz que a atividade econômica organizada, a empresa, né, a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços, ela não é um sujeito de direito e ela não é um objeto, uma coisa. Ela não se confunde nem com o empresário, nem com o estabelecimento. E o Código Civil fala no seu artigo 966, não propriamente de empresa, mas de empresário. E aí a gente consegue derivar o conceito. O Código fala no 966 que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Portanto, empresa seria a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. É um conceito abstrato. O André Santa Cruz Ramos, que é um professor bem conhecido, autor de um best-seller de direito empresarial, está atualmente capitaneando o DREI. A gente vai falar sobre o DREI a partir da próxima aula, do registro de empresa, a regularidade do empresário e em que medida o registro é condição e como o registro funciona. Mas o André disse que não se deve confundir empresa com sociedade empresária. A sociedade empresária é o empresário, a pessoa jurídica que exerce a empresa. Tá? Cássio Cavalli, professor da FGV, diz que empresa é uma situação jurídica complexa formada por relações jurídicas obrigacionais, relações jurídicas de direito real, direitos potestativos, estados de sujeições e ônus jurídicos. Esse conceito do Cássio Cavalli tem uma inspiração econômica, é super interessante, vai além do conceito jurídico, e pode ser importante para a gente, como a gente viu na decisão do STF, pode ser importante visitar, ainda que de maneira auxiliar, o conceito econômico para a gente definir empresa em situações reais, situações de problemas reais, que a gente vai ver mais para frente. E eu faço chamo atenção ao fato de que eu vou sempre tentar problematizar no mundo real esses conceitos mais teóricos que a gente vai encontrar em doutrina e legislação. Tá? A gente sempre vai tentar mostrar para que serve esse conceito, os conceitos que a gente está trabalhando aqui. Né? Uma advertência que eu faço, e que eu acho que há 25 anos atrás, quando eu estava estudando na graduação Direito Comercial, teria me ajudado muito, é que a própria lei utiliza empresa em diversos momentos e com diversos sentidos. Então, a gente tem que sempre saber o contexto, porque tem uma atecnia ou tem uma multissignificância na palavra empresa. Tá? O André Santa Cruz lembrou disso e ele diz, por exemplo, que a expressão é comumente utilizada de forma técnica, até mesmo pelo legislador. Que é um conceito abstrato, não se confunde com empresa. Empresa e empresário são noções relacionadas, mas não idênticas. E aí a gente pega
por exemplo, direito tributário, tem conceitos no direito de empresa que, dependendo do contexto, são usados de forma diferente. Se a gente pegar, por exemplo, estabelecimento para propósito da legislação tributária tem um significado, estabelecimento para legislação civil tem outro. Às vezes, estabelecimento é sinônimo de filial, às vezes, estabelecimento é o conjunto de bens, e muitas vezes tangíveis e intangíveis, e muitas vezes os tangíveis em locais diferentes. Então, isso é importante, a gente tem que ver o contexto sempre, tá? Por enquanto, vamos trabalhar com os conceitos da legislação civil, e quando for o caso, eu faço essa distinção, porque eu também não quero confundir. Bom, muito bem. Atividade econômica organizada. A gente já viu que empresa é o exercício, a empresa é a atividade econômica organizada para a produção de bens, serviços. Mas tem mais nisso, tem mais no conceito de empresa do que simplesmente aquela expressão do 966 do Código Civil. Empresa só será empresa ou só constituirá empresa o exercício profissional de atividade com caráter lucrativo. Vamos lá, vamos tentar entender isso. O que significa exercício profissional? Tem a ver com a habitualidade. Tá? Esses conceitos não são meus, esses conceitos são de duas professoras que a gente já vai citar a fonte, mas aqui o exemplo é legal, eu acho interessante. Profissional. Ser profissional significa exercer uma atividade econômica com habitualidade. Uma pessoa que distribui doces de São Cosme e Damião não pode ser considerada uma profissional do ramo de doces, pois o faz esporadicamente, ao contrário de uma pessoa que faz bolos para festas e vive disso. Eu sempre falo para os meus alunos, em sala de aula, por exemplo, se eles estão organizando um evento com um propósito de obter algum resultado positivo para custear a formatura, custear o baile, por exemplo, fazer uma festa numa boate, ou fazer uma rifa, sei lá, o que quer que seja, eles não vivem disso. E ainda que eles tenham um resultado econômico positivo, isso não vai fazer deles de maneira nenhuma empresários em função apenas dessa atividade, tá? Ou em função dessa atuação. É preciso essa habitualidade. Que mais? A empresa é a atividade, ela não é o local físico onde ela é desenvolvida. Ela não é sujeito de direitos, ela não tem personalidade jurídica. A personalidade jurídica é do empresário. A empresa é um objeto de direitos. Tá? Isso aqui eu acho que é o menos complexo. O que mais? Tem que ter o propósito econômico. O empresário visa o lucro, a atividade empresarial ela pode até não ser lucrativa em determinados momentos, a gente tem visto muito isso, né? É muito comum o insucesso empresarial, mas o propósito do lucro tem que estar lá. E aqui eu chamo a atenção para que a gente possa distinguir o propósito econômico do lucro. Lucro é um conceito contábil ou tributário, dependendo do caso, dependendo da lei específica e do contexto, que não se confunde com resultado positivo. Se a gente pensar, se a gente pensar bem, tem outras entidades jurídicas que exercem também atividade econômica, mas que não podem ter lucro. E o lucro é indispensável. O propósito de lucro, a possibilidade e o propósito de lucro é indispensável para a caracterização da empresa, da atividade empresarial. Se a gente pensar, por exemplo, num hospital que se organiza na forma de uma associação civil sem fins lucrativos, uma boa gestão vai fazer com que essa associação tenha resultado positivo, ou seja, um saldo, um surplus, um superávit, que não pode ser distribuído aos seus associados. Ele tem que ser reinvestido nas atividades da associação. O lucro obtido depois das reservas legais e depois das deduções que a lei obriga, ele está à disposição dos acionistas, dos sócios, do próprio empresário para ser utilizado como ele desejar.
Então, isso é importante a gente saber. A gente pode ter entidades econômicas que busquem resultados positivos, que compitam? Pode. A gente tem hospital, é um caso muito comum. Existem vários hospitais que se organizam na forma de associação, outros que se organizam na forma de sociedade empresária. E eles competem entre si. A diferença é que o eventual lucro, né, o resultado positivo, excluídas as deduções legais, fica à disposição dos acionistas e pode ser distribuído. O resultado positivo da associação civil, daquela entidade não empresária, não pode ser distribuído. E tem outras diferenças também que a gente pode falar ao longo do semestre. E, por fim, ela é organizada, é uma atividade que conjuga os 4 fatores de produção mais reconhecidos, né, na literatura. Mão de obra, insumos, capital, tecnologia ou know-how? O know-how, saber fazer os métodos de produção, as rotinas, os procedimentos. E o empresário vai organizar esses 4 fatores da forma que melhor lhe convir, obviamente dentro da lei, né, obviamente dentro de restrições e parâmetros legais. Se a forma for organizada, a gente está na presença de um empresário. Esse é um artigo da Cláudia Ribeiro e da Priscila Menezes. E aí a gente começa a entender isso, e vocês daqui a pouco vão entender por que isso é relevante na prática. Mas antes da gente chegar nos exemplos da prática, vamos falar um pouquinho sobre as exceções da lei. Mesmo que se exerça atividade econômica organizada com propósito lucrativo, não será considerado empresário quem exercer profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, mesmo com colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. A redação é super confusa, super aberta, super vaga, e gera uma baita dificuldade para a gente aqui conseguir entender. O que significa? Eu botei aquele monte de ponto de interrogação ali para a gente pensar o que significa isso. Por exemplo, editoras, escritórios de arquitetura, prestadores de serviços diversos. Tudo vai depender, tá? Tudo vai depender, e isso vai ter, pelo menos até agora, isso tem efeitos relevantes na opção pela possibilidade de recuperação judicial, pedido de falência, até a questão de estruturação ou outras questões, mas a principal diferença é no que diz respeito a contratos, no que diz respeito a direito societário. Os sócios podem ter certos direitos em caso de dissolução de sociedades que não econômicas, que não de propósito econômico, que não sejam empresárias, e regime de insolvências, tá? Falência ou recuperação. É uma linha tênue? É uma linha super tênue. E, de novo, eu vou pegar um texto, eu trouxe aqui um texto para vocês, que é da Cláudia também, acho que é da Cláudia Menezes, daquelas 2 professoras que a gente citou. E o exemplo que elas dão é o seguinte: olha, atividade médica, imagina o consultório de um dermatologista. Tem os 4 fatores de produção? Sim. Esse médico é empresário? Não, porque ele tem uma secretária, ele tendo insumos, ele tendo uma agenda, ele tendo uma rotina de atendimento, captação, fidelização de clientes. Mesmo assim, a atividade é exercida em caráter predominantemente pessoal, e isso faz com que ele não seja considerado empresário. Tá? E o teste, a checagem de consistência proposta é essa questão de pessoalidade. O exemplo aqui do dermatologista para retirar uma verruga. Se seu médico estava doente, o outro pode fazer o serviço? Se você acha que não, então, provavelmente, se a maior parte das pessoas, alguns, obviamente, clientes vão aceitar, mas a maior parte provavelmente não vai aceitar, então o critério pessoalidade prevalece e essa atividade não é empresária. Outra situação na mesma área de atuação: hospital, suspeita de apendicite, muita dor. Você procura um médico específico ou o primeiro que aparecer vai servir? Você foi para emergência, então aqui a impessoalidade, né? O elemento científico, o conhecimento médico, fica perdido dentro de toda a estrutura que o hospital oferece. Ele é só mais um elemento de empresa. O conhecimento médico é mais um elemento de empresa, tá? É tênue. Eu sou o primeiro não sei se sou o primeiro, mas eu sou um dos vários
até professores de direito empresarial que acham que esse critério da lei é muito ruim e está na hora de a gente pensar na questão de se a gente vai ter um regime específico que ele seja para entidades de propósito econômico e não apenas para empresários. Essa diferenciação entre as atividades empresárias e atividades econômicas não empresárias, ela mais atrapalha do que ajuda. Isso parece um consenso. Que mais que a gente tem ainda? A gente tem aqui no Código Civil disposições específicas sobre empresário rural, e aí a gente diz o seguinte, é preciso entender o problema. A princípio, o agricultor, ele não é empresário, tá? Mas se ele exerce a sua agricultura de uma maneira mais organizada, com emprego de mão de obra, com mecanização, com beneficiamento dos produtos que ele produz, venda para terceiro, ele pode se requerer a sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. E ele provavelmente fará isso, porque a inscrição no registro vai ser uma pré-condição para ele conseguir, por exemplo, a inscrição no CNPJ, para que ele consiga daí uma inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte, para que ele possa emitir nota fiscal, e muitos compradores exigirão essas notas fiscais para poder fazer pagamentos regulares. Então, todo produtor rural, a partir de um certo tamanho, vai acabar requerendo o seu registro. Por outro lado, se registrado no registro público e como empresário, ele perde outros benefícios que o ordenamento lhe dá em leis específicas. Acesso mais fácil a crédito, programas subsidiados de crédito governamental. Então, às vezes, a gente tem empresário... A gente, às vezes, tem produtor rural registrado como empresário e, às vezes, não. Fazendo a mesma coisa, muitas vezes, na mesma escala. Isso gera um problema que o STJ enfrentou recentemente, que é, por exemplo, o produtor rural tem direito à recuperação judicial? O artigo 2º da lei fala que os regimes de recuperação judicial e falência só se aplicam ao empresário. E, mais ainda, empresário regular. Tá? Uma das condições para se obter recuperação judicial é que você exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos. Para estar regular, a princípio, tem que ter inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mas o STJ criou uma distinção que ainda está um tanto quanto controversa, ainda não dá para dizer que a posição final do STJ. Isso tem que ser objeto aí de uniformização na segunda sessão, que reúne a 3ª e a 4ª turma do STJ, que tratam de direito privado, mas a princípio está prevalecendo o entendimento de que os 2 anos, eles não precisam ser contados, os 2 anos para pedir recuperação judicial, não precisam ser contados a partir do registro na junta, porque a própria lei, o Código Civil, autoriza que o empresário peça seu registro se quiser, mas que ele pode ser regular mesmo antes do registro, né? Então, o STJ tem dito que o produtor rural, por não ser um empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer a atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, que é facultativa. Tá? Então, para o empreendedor rural, o registro apenas transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, né, equiparando o empresário sujeito ao registro, e esse efeito pode retroagir. O que tem acontecido? Tem acontecido que produtores rurais em dificuldades econômicas, para pedir sua recuperação judicial, eles fazem um registro na junta comercial e 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses depois pedem a recuperação judicial. Os credores reclamam, porque esse é um regime mais benéfico, e dizem o seguinte: olha, esse produtor rural só se tornou empresário a partir do momento que foi registrado na junta comercial. Portanto, ele não pode pedir recuperação judicial com todos os efeitos daí decorrentes. E essa discussão chegou no STJ, e o STJ disse que ele pode sim, desde que ele comprove que, mesmo anteriormente ao registro,
ele já exercia a sua atividade rural de forma organizada, com a conjunção dos 4 fatores. Isso fica a ser visto, mas é um prelúdio ou é um exemplo de como essas questões sobre regularidades podem ser importantes. A gente tem no Código de Processo Civil regras sobre regularidade de contabilidade, tem efeitos probatórios relevantes para o empresário, a contabilidade regular prova a favor do empresário, a irregular faz prova contra, né? Tem regras específicas que a gente não vai entrar agora, mas é só para a gente entender essa importância da regularidade. A gente vai ver isso na próxima aula, a terceira aula, tá? Bom, mas por que ser empresário ou ser definido como empresário é relevante? Tem outras razões, mas essas são as 4 principais razões. Em caso de regularidade, a depender da forma do exercício da atividade e do tipo societário adotado, existe limitação de responsabilidade em relação aos seus sócios ou acionistas. Tá? Isso não é um atributo exclusivo das sociedades empresárias, também existem sociedades não empresárias que se organizam na forma de sociedade simples limitada, mas é uma característica. Acesso aos regimes jurídicos da insolvência do empresário, falência e recuperação judicial ou extrajudicial. A Lei 11.101 é clara, apesar das tentativas de mudança dos projetos de lei que existem, que a sua aplicação se restringe a empresário. Portanto, agentes econômicos, não empresários, não se beneficiam do acesso ao regime jurídico da insolvência, a falência ou recuperação, especialmente da recuperação, é aí que está o maior interesse do empresário devedor, onde a gente tem um stay period, um período de suspensão na qual os credores não podem exercer seus direitos e ações sobre o patrimônio do devedor, incluindo credores não sujeitos, né? A inexistência de responsabilização do adquirente, no caso de venda no plano, possibilidades de regra de maioria para renegociação de dívidas, tudo isso a gente vai ver. Vocês vão ver mais para frente em Direito Empresarial 3, no plano de ensino da Federal. Outras universidades têm planos de ensino diferentes, né? Contratos, a interpretação e validade das cláusulas. Isso é muito importante. Isso já ficou mais importante ainda depois da Lei de Liberdade Econômica, né? Os contratos empresariais devem ser interpretados judicialmente com restrição e somente afastada a validade das suas cláusulas sob situações muito restritas, após um exame muito criterioso. Os contratos empresariais devem ser mantidos, deve ser dada validade e eficácia às avenças pactuadas entre particulares e empresários. Nos outros ramos do direito, o direito civil, o direito do consumidor também, mas aí tem muito mais espaço para intervenção e restrições legais. Direito dos sócios, né, no que diz respeito à composição dos elementos dos estabelecimentos e a valuation da participação societária. A STJ tem dito que, em se tratando de sociedades não empresárias, os parâmetros de avaliação do quinhão do sócio que está se retirando ou foi excluído é diferente, que a gente vai falar sobre isso. Tá? Trouxe aqui uma decisão mais antiga, mas que traz a discussão, que a mesma discussão que existe até hoje, que diz que a sociedade prestadora de serviços intelectuais científicos, mesmo organizada com colaboradores empregados, não se sujeita à falência, né? Fato de buscar lucro não confere a ela a qualidade de sociedade empresária, porque existem sociedades hoje em dia simples, na época chamada sociedade civil, limitada. Consequências sobre os direitos dos sócios, né? Por exemplo, que a sociedade não empresária, o fundo de comércio não deve ser incluído no cálculo dos haveres. Eu, pessoalmente, discordo dessa decisão, mas ela é a predominante. Tem outra decisão no mesmo sentido do STJ,
Quando a gente falar sobre societário, eu vou explicar por que eu discordo dessa decisão, que não leva em conta a realidade fática existente em muitas sociedades de prestação de serviços intelectuais. Como eu falei, a outra versão do STJ diz que é impossível que seja levado em consideração no processo de dissolução de sociedade simples, ou seja, sociedade não empresária, elementos típicos de sociedade empresária, tais como bens incorpóreos, clientela, seu respectivo valor econômico, estrutura do escritório. Eu ressalto que eu discordo dessa decisão. Essa decisão parece não levar em consideração a base econômica por trás da estruturação do negócio, mas a gente fala sobre isso mais tarde, tá? Tá aqui o comecinho da minha crítica. Contratos, diferenças na própria lei. Por exemplo, o exemplo que eu trago aqui é do penhor, no qual no penhor mercantil as coisas, objeto do penhor, continuam em posse do devedor. E aí depois eu posso explicar para vocês por que esse é um contrato que caiu em desuso. Tem uma razão econômica para isso, uma razão de mercado para isso. Foi praticamente substituído pela alienação fiduciária, mas a gente fala sobre isso mais tarde. E sobre a interpretação dos contratos. Contratos empresariais, eles não devem ser tratados da mesma forma que contratos cíveis ou contratos de consumo, onde se admite o dirigismo contratual. Nos contratos empresariais prevalecem os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória das avanças. Essa é uma decisão nos casos de soja verde, onde tem uma compra e venda futura, e, por incrível que pareça, o Tribunal de Justiça de Goiás tinha entendido que o produtor rural tinha direito a não cumprir um contrato, mesmo que não tenha sofrido nenhuma modificação substancial na sua capacidade de cumprir, simplesmente porque o preço da soja no momento da entrega tinha aumentado muito em razão de fatores externos, variação cambial, maior demanda do mercado chinês, ou sei lá o que é, mas o fato é o seguinte: o fato é que o STJ disse, olha, as partes são profissionais do ramo, sabem que flutuações de preço são possíveis. O contrato tem que ser cumprido. A variação cambial que altera a cotação da soja não configura acontecimento extraordinário e imprevisível. Outro exemplo, contrato de shopping center, locação empresarial. Esse é um contrato que o locatário queria se ver escusado de cumprir a cláusula contratual que dizia que ele tinha que pagar em dobro o aluguel no mês de dezembro. Estava previsto no contrato, ou seja, tinha um ano com 12 meses, 13 pagamentos. Tem uma razão econômica para isso, é porque dezembro é quando há a maior venda do ano, em função de Natal, em função das férias, e o fato é que foi contratado. O TJ do Paraná disse que isso era abusivo, porque não correspondia a uma situação real, mas o STJ disse que controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas é mais restrito que em outros setores do direito privado. As negociações são entabuladas entre profissionais da área empresarial, observando regras costumeiramente seguidas pelos integrantes desse setor da economia. Concreção do princípio da autonomia privada no plano de direito empresarial. Aqui eu queria fazer um parênteses, tá? Esse contrato de locação é um contrato, muito provavelmente um contrato de adesão. No direito empresarial, a gente tem contrato de adesão também. Mas isso é indiferente para efeitos da interpretação. Por quê? Porque o que se entende é que o empresário, ele adere livremente, adere fazendo um juízo de economicidade, um valor um cálculo custo-benefício. Seria irreal, ilógico, apesar de eu já ter visto decisões judiciais falando isso, a gente presumir que tenha ocorrido negociação livre entre partes paritárias. Mas isto é irrelevante. Tá? Por exemplo, quando o STJ diz que a cláusula é livremente pactuada,
Isso provavelmente é uma imposição. Provavelmente o administrador do shopping center disse, olha, o contrato é esse, assina ou não assina. Mas isso é irrelevante. Isso é irrelevante, porque o que é relevante é saber que o empresário, quando assinou esse contrato, tinha conhecimento da cláusula e tinha conhecimento das consequências e das econômicas, né, do que isso significava em termos de realidade econômica. A opção dele aqui, para a gente ser bem honesto, não era negociar diferentemente, mas era não contratar. E não contratar é uma opção, é uma forma de exercer a autonomia da vontade. Tá? E com isso, a gente fica por aqui. Essa é a nossa segunda aula sobre definição do empresário. E eu acho que é isso. Vamos para frente. Daqui a pouquinho a gente vai entrar na próxima em registro de empresas, regularidade. Ah, não, mentira. Primeiro vem capacidade e impedimento. E aí, junto com isso, vem registro e DREI e formalidades, junta comercial. Fiquem bem.